Beleza, dando continuidade aqui. Sim, todas as aulas vão ter que ter resumo, tá? Mas assim, é um resumo bem básico, né? O que foi falado, principal ideia do que foi abordado, né? Então, o que vocês acharem mais importante. Vocês podem fazer um resumo aí de 20 linhas por aula, tá bom? Vamos estipular aí uma página, tá? O que vocês quiserem. Se quiser falar mais, pode falar. Mas isso aí já acho que já é o suficiente, beleza? Sim, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Até sexta-feira, amanhã possivelmente já vai estar lá o link postado para vocês, fazer o possível, tá bom? Chama Canal do Bravo. Meu nome de guerra, aliás, é Ricardo Bravo, mas eu de bravo não sou nada, sou manso. Manso, manso. Beleza? Mas depois vocês vão ter acesso ao canal lá, tem vários vídeos, tem vídeo de tudo quanto é coisa, tem até de culinária lá. Mas os vídeos todos que eu fiz lá para o semestre passado, para o semestre anterior, estão postados lá, tá joia? Tem bastante conteúdo legal lá dessa parte científica. Tem as bobeiras também, mas tem coisa legal, beleza? Então vamos para frente. Gente, eu estou falando muito rápido, eu estou falando termos muito difíceis. Como é que tá aí? Me dá o feedback aí, se tá legal, se eu posso continuar nessa batida. Então tá bom. Espero que vocês estejam gostando aí. Vamos lá. O slide demora um pouquinho para carregar aqui para mim, tá, gente? Porque eu tô como sendo o servidor, quando eu tô sendo moderador. Então o vídeo talvez já, o slide talvez já esteja aparecendo para vocês, mas ele não apareceu para mim ainda, tá? Tá aparecendo aí para vocês? Não, não tem problema não. Não preocupa com o tamanho não. Eu preciso que vocês tenham, entendeu? Se você não conseguir fazer um resumo bem elaborado, se você for tiver uma dificuldade em colocar a ideia no papel, o que você entender, entendeu? Eu preciso do seu entendimento no papel. Tá? Então vocês vão pegar, vão assistir lá a aula, vocês vão pegar o material e vai falar, ó, a aula falou sobre a fase pré-analítica, temos que ter cuidado principalmente com isso, com isso, com isso. Pronto, entendeu? Uma coisa tranquila. Bom, fases do processo laboratorial aí. Então, na fase pré-analítica, continuando, né? Recepção, coleta, transporte e triagem seriam as atividades basicamente que nós realizamos, tá? Então, a recepção seria o atendimento ao paciente, né? Pegar a solicitação de exame deste paciente, depois a gente faz a coleta do exame, observando todas as boas práticas de coleta, o transporte até a área analítica, com o material devidamente identificado, né? E depois nós temos a triagem, que seria a fase de preparação das amostras, né? Então você vai distribuir essas amostras para os devidos setores. Então, dentro de um laboratório de análises clínicas geral, você tem lá o setor de bioquímica clínica, que são as dosagens, você tem lá o setor de hematologia, que faz, né, o hemograma, você tem a urinálise, coprologia, que é urina e fezes, você tem a bancada de imunologia, e tudo isso, de acordo com a legislação, o laboratório, apesar de poder ser uma área única, ele tem que ser setorizado, né, por bancadas. E essas bancadas terem a identificação. E você tem a bancada de processamento e triagem de amostras. Ali você coloca a amostra e você põe essa amostra no processo de centrifugação, principalmente quando necessita, né, dessa centrifugação, são amostras destinadas à bioquímica clínica, principalmente, tá? E a coagulometria. Outras amostras elas já precisam ir para um processo de homogeneização, que é o inverso da centrifugação. A centrifugação vai ser a separação, né, da parte dos elementos figurados do sangue, do soro e do plasma. Né? E já a homogeneização vai ser a manutenção dos elementos figurados em suspensão homogênea, tá?
com sangue, com plasma sanguíneo, né? Então seria o sangue total. Então o sangue para hemograma ele tem que ser homogeneizado, enquanto o sangue destinado à coagulação e a bioquímica ele tem que ser centrifugado, tá? Depois da fase analítica, a realização do exame propriamente dito por técnicas manuais, semiautomáticas ou automáticas e liberação do resultado, tá? E depois a fase pós-analítica, basicamente a digitação e importação, caso os aparelhos façam o interfaceamento, que é o equipamento mandar diretamente o resultado para o sistema de gerenciamento laboratorial. Isso aí alguns laboratórios já fazem isso, né? Evita a etapa de digitação, principalmente os erros de digitação, tá bom? Entrega do resultado, uma coisa muito importante também. Hoje nós temos leis e essas leis são muito rígidas em relação à proteção de dados. Se você entrega um resultado de um paciente para um outro paciente, isso aí pode gerar um processo muito grande. E dependendo, existe também a necessidade de retratação pública. O que é isso? Você ir a público e falar que você fez uma troca de amostra. O que acontece? Se vocês fizerem isso, vocês estão literalmente matando o serviço. Vocês imaginam só, fizeram uma entrega de exame errado, a pessoa se sentiu lesada, vai no juiz e o juiz pede para que você faça uma retratação pública. Aí você vai nas redes sociais, vem informar que troquei o exame de tal paciente com um tal paciente. Imagina se alguém mais vai querer fazer exame no seu laboratório. Então isso aí seria o assassinato laboratorial. Tem que tomar muito cuidado com isso, com as leis de proteção a dados, além da indenização, que geralmente é bem pesada. Beleza? E depois a interpretação do médico. Para que o médico possa ter uma interpretação legal, o resultado tem que ser num layout legal. Vocês têm que manter também uma linha direta com o médico, né? Caso o médico necessitar entrar em contato, o laudo deve constar lá um telefone de contato. Do laboratório executante, do responsável técnico, para que, se ocorrer alguma dúvida em relação a este exame, ele possa ser sanada. Beleza? Bom, como justificativa, o elemento mais sensível na produção de erros na fase analítica diz respeito à atividade humana, tá? Aquele negócio, né? Errar é humano. Na maioria das vezes, esse ditado se faz verdade, que a maioria dos erros são por pequenas situações que geraram uma falta de atenção, principalmente em procedimentos muito automáticos que nós ao longo do tempo começamos a fazer de forma automatizada, sem pensar. Então, esses processos automáticos, você tem tanta confiança que é aí que mora o perigo. É aí que você tem uma maior possibilidade de gerar um erro para o paciente, tá bom? E múltiplos indivíduos interagem no processamento de espécimes diagnóstico, tá? Quando você também está em contato com outras pessoas, né? Esses múltiplos indivíduos que se interagem e eles acabam pegando parte do processo que você começou, eles podem gerar um erro em cascata. Se você errou uma coisinha pequena aqui e essa pessoa continua a pegar o processo que você fez e colocar lá para frente, o erro vai só aumentando. Isso a gente chama de efeito cascata. Então, o que nós orientamos dentro de um laboratório é que quando você começar a realizar um processo, você termina o processo, tá? A chance de você identificar o erro desta forma antes do processo acabar é bem grande. A pessoa não. Se a pessoa pegou uma coisa que já está errada, ela vai terminar errada porque ela não viu o começo. Se você viu o começo, chegou no final o resultado, às vezes você percebe que não está legal e você identifica aquele erro antes de ser liberado. Então, nós humanos temos essas
situações que são inerentes à nossa natureza. Devemos tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então, definição de erro, né? Aquele erro latente, né, vem de fatores estruturais que não estão sob controle do operador. Por exemplo, um erro institucional. Então, nós temos lá uma estrutura que atrapalha a realização, por exemplo, da coleta. Você fica numa posição inadequada que não permite você ter acesso direito, um acesso adequado ao paciente. Isso é um exemplo, tá? Você tem uma estrutura que não permite que você tenha uma pia próxima a um local de coloração. Isso aí faz com que você tenha um desvio de qualidade nos procedimentos de coloração, porque você tem que levar até lá uma fonte de água que não é corrente, tá certo? Então, são erros que podem e que estão relacionados à estrutura da instituição e não propriamente ao equipamento ou à pessoa. Um erro cognitivo, que seriam escolhas incorretas, né? Conhecimento insuficiente, às vezes você não tem o domínio de determinada análise. Por exemplo, tem situações que são situações até para um profissional experiente, que são situações que às vezes ele não vai estar seguro em liberar um laudo. Por exemplo, chega um paciente, a gente está acostumado a fazer hemogramas todo dia, mas as pessoas às vezes até têm imagem, no laboratório vê leucemia todo dia. Não vê, a coisa mais rara de aparecer num laboratório é uma lâmina de leucemia. É uma coisa muito, muito rara. Mas quando aparece, a gente sabe que é leucemia. Mas muitas das células presentes ali, às vezes nós não temos uma segurança muito boa em realizar uma boa contagem, uma boa interpretação. Por quê? Porque é uma coisa que foge um pouco do nosso conhecimento. É um exame incomum, é uma patologia incomum, necessitaria de maior experiência diária na manutenção desses casos. A mesma coisa se você tivesse que operar o coração. Você preferia operar o coração aqui numa cidade que acabou de construir um hospital, tem um médico novo que faz cirurgia cardíaca há 2 anos, ou você gostaria de fazer a cirurgia lá na Beneficência Portuguesa com o fera lá de transplante? É isso que acontece. Por que o cara é fera de transplante? Porque ele faz transplante todo dia. Ele está num local aonde a prática faz com que ele tenha excelência. Em determinadas situações, nós não temos uma prática muito grande. Por exemplo, uma lâmina de leucemia, uma coisa que aparece raramente no laboratório. Se a gente não tem uma prática diária, possivelmente nós não temos uma excelência. Mas daí que nós temos que ter uma outra coisa, que é a humildade. Humildade para saber que você não tem a capacidade de avaliar essa situação como ela deveria ser avaliada e você passar a um colega experiente. Então, isso aí faz parte do profissional, tá? Erro não cognitivo, que seria lapsos involuntários, né? Aqueles esquecimentos, ou pode ser até mesmo acúmulo de função, que faz com que você tenha esses lapsos, né? Então é tanta coisa, tantos processos que você está fazendo ao mesmo tempo que às vezes você acaba esquecendo um processo que você deveria fazer ao meio. Quantas e quantas vezes eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo lá e deixei uma lâmina em coloração lá. Aí quando eu lembro já passou mais de 1 hora, a lâmina está lá no coloração. Eu vou ver a coloração, perdi, tá? Então, tudo que a gente faz dentro de um laboratório, agora eu costumo estar sempre com um pedacinho de papel do meu lado, tá? Como se fosse um checklist. Porque são muitos processos, uma pessoa te chama ali, você tem que ir lá. Então, aí eu coloco lá lâmina na coloração, liberação do laudo, verificação do tempo de coagulação. Então eu faço o meu checklist ali e vou ticando a cada processo acabado. Então a gente tem que ter um processo para que nós não para que possamos evitar esses lapsos, tá certo? Interno e externo não identificado, sem uma causa
detectável, aquele famoso não sei quem fez isso, o que será que aconteceu? Na verdade, aquilo lá é que o filho feio, ninguém é pai, né, de filho feio. Então, é um erro que ocorreu ali. Às vezes foi um erro em cascata, ou então, às vezes foi uma coisa que você não identificou e simplesmente aconteceu, aí sem uma causa detectável. Então, temos que tomar cuidado com todos os tipos de erro. A fase pré-analítica, principalmente, aonde nós temos a maior quantidade desses erros. Então, como eu falei para vocês, dentro de um laboratório privado, as não conformidades relacionadas percentualmente à hemólise. A hemólise, como eu já falei para vocês, o que a hemólise é? A hemólise é o principal fator que causa erros laboratoriais, tá? Hemólise, lise, quebra, hemo, quebra do sangue. Então, quando você tem uma situação atípica que faz com que as hemácias estourem, o que vai acontecer com a hemácia? O que tem dentro do citoplasma da hemácia, da célula hemácia? A hemácia é uma célula anucleada. Ela serve como transporte de oxigênio, principalmente, e gás carbônico através de uma estrutura chamada hemoglobina. E essa estrutura, hemoglobina, ela tem uma cor bem presente. E essa cor bem presente, ela interage diretamente com a cor do plasma, do soro. Quando a gente faz o processo de centrifugação, a gente vê que o soro ele é amarelinho, amarelo claro, tá? Soro normal, tá? Quando você tem presença de hemoglobina, de hemólise, ou seja, as hemácias romperam, esse soro fica avermelhado. E quando esse soro fica avermelhado, ele vai causar uma interferência direta em diversos analitos laboratoriais. Tá? Ele vai causar interferência em provas inflamatórias, em reações colorimétricas, como a bilirrubina, por exemplo, tá certo? O potássio também vai alterar. O potássio existe uma questão bem interessante, sódio e potássio, tá? O potássio é um eletrólito que ele é intracelular predominantemente, tá certo? E o sódio é um eletrólito que é extracelular predominantemente. O que acontece quando você tem uma hemólise? Você rompe a hemácia, o potássio que estava dentro da hemácia ele cai no soro. Aí você vai fazer uma dosagem lá de sódio e potássio, o potássio dá lá nas alturas. Aí você libera o resultado. Aí o que o médico faz? O médico ele faz uma medicação para diminuir os níveis de potássio. Só que os níveis de potássio, quando estão muito baixos, ele vai causar parada cardíaca. Então, imagine só a situação. O paciente ele estava com o potássio ali limítrofe, vamos supor que o potássio ele é o valor de referência dele é de 3,5 a 5,5. Vamos supor que o potássio dele estava 3,5, potássio real dele. Aí você fez uma coleta e essa coleta não foi bem feita, gerou hemólise. Aí você falou: "Ah, não vou chamar aquele paciente aqui de novo não, esse paciente é muito chato, ele vai brigar comigo, não sei o que. Eu não vou chamar ele aqui de novo não, vou processar do jeito que está aqui". Aí na hora que você processa o sangue lá hemolizado, aí você vai ter um potássio de 6. Na hora que o médico pegar esse resultado na mão, falar: "Nossa senhora, 6 de potássio", ele deve estar fazendo uma hiperpotassemia, né? Isso aí é perigoso, já é uma coisa relacionada à insuficiência renal, tá? Então ele vai lá e faz uma medicação e o potássio dele começa a baixar, 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 baixar. Já estava baixo. Na hora que o potássio dele chegar a 2, ele vai estar em casa, vai levantar da cama, ele pode ter um ataque cardíaco, pode ter uma fibrilação e o coração ter uma parada cardíaca por deficiência de potássio. Uma das injeções que são utilizadas para o corredor da morte é justamente o cloreto de potássio, mas no caso
o potássio tanto em excesso quanto em falta, ele vai causar um desequilíbrio no mecanismo chamado bomba de sódio e potássio, que vocês já devem ter visto em fisiologia, devem ter visto em outras matérias. Potássio é uma das principais coisas que tem no nosso organismo. Ele faz esse equilíbrio sódio-potássio para o potencial o potencial de ação do neurônio, do músculo agir, você tem que ter em funcionamento a bomba de sódio e potássio. Então, se você tem muito potássio ou pouco potássio, você vai causar um desequilíbrio nesse mecanismo chamado bomba de sódio e potássio. E uma das principais coisas que sofrem com esse desequilíbrio seria o músculo cardíaco. Isso vai causar uma fibrilação do músculo cardíaco, podendo gerar uma parada cardíaca. Beleza? Então, laboratório clínico é isso. Basicamente vai ser isso durante toda a disciplina. Eu vou dar diversos exemplos para vocês de situações reais que podem acontecer relacionado aos analitos que nós vamos estudar, parte por parte. Então, nós vamos ter o primeiro módulo, depois que a gente sair dessa parte aqui, hematologia, nós vamos ver todas as interações lá relacionadas às células, às plaquetas, aos fatores relacionados à coagulação e por aí vai, beleza? Amostras para confirmação de resultado, né? As chamadas recoletas, uma coisa super desagradável. Então, para evitar isso, nós teríamos que adotar a chamada soroteca. A soroteca, na verdade, você faz a análise e depois da análise você não despreza o resto da amostra, tá? A gente separa por gradinhas e por datas e coloca dentro de um freezer, tá? E esse freezer, geralmente menos 20 graus. Atualmente os freezers domésticos conseguem atingir essa temperatura hoje, tá? Então não precisa ser um equipamento de alta tecnologia, não. Então você armazena essas amostras a menos 20 graus e a maioria delas ficam estáveis pelo menos 7 dias. E se dentro de 7 dias, né, que seria um intervalo aí que eu acho bem plausível para você guardar a amostra e repetir um resultado caso necessário, não for necessário repetir, você despreza e vai fazendo um rodízio com essas amostras, mantendo sempre em soroteca. E isso aí diversas e diversas vezes. Na hora de entregar um resultado, a gente vai fazer uma revisão lá no laudo, a gente vê, nossa, esse resultado não está legal, precisava repetir ele. A gente vai lá na soroteca, pega a amostra e repete, antes de chamar o paciente para uma recoleta. Tá? É muito mais adequado fazer isso do que fazer uma punção, uma nova punção. Você vai estar expondo ali o paciente a um procedimento desagradável. Ninguém gosta de tirar sangue, tá? Isso aí é fato. Muitas pessoas dão até show na hora de fazer a punção, né? E também você vai ter uma economia, porque queira ou não, você vai gastar seringa, vai gastar tubo, né? E o exame, o valor do exame do SUS praticamente não cobre nem o valor do tubo e da seringa. Por exemplo, uma glicose, o SUS paga R$ 1,88. R$ 1,88. Um tubo de dosagem, hoje, ele custa cerca de 80 centavos, mais uma seringa e agulha, cerca de 30 centavos. E 1,10 então você gastou, você vai ter ali 78 centavos do exame, né? Então a gente ganha o SUS no volume, na quantidade, não, né, em determinados exames. Então se você faz uma recoleta, nesse caso você já entra no prejuízo. Outra coisa, né? Amostras que são coletadas em frascos com anticoagulante e não são devidamente homogeneizadas. Então a amostra coagula parcialmente. Isso aí é muito ruim, porque gera uma recoleta, pode gerar um resultado errado, principalmente relacionado ao hemograma, e pode causar uma situação
pior ainda, que é estragar um equipamento, tá? Devido aos microcoágulos. Às vezes essa amostra não tem um coágulo muito visível, às vezes ela tem um microcoágulo, e este microcoágulo pode entrar dentro de uma tubulação de um equipamento e entupir uma câmara que tem um orifício muito pequeno. Você necessita, nesse caso, chamar um técnico que geralmente vem de uma capital para fazer uma manutenção que cobra bem caro para tirar uma coisa que você poderia ter identificado antes. Então, muito cuidado com amostras. Então, as amostras que utilizam sangue total, elas devem ser muito bem homogeneizadas na hora. Depois a gente vai ver os tubos que tem em sequência que devem ser aplicados para cada tipo de material, tá? Então existe uma sequência correta e uma metodologia de homogeneizar essas amostras para que evite esses microcoágulos, tá bom? Amostra com coleta inadequada, erros diversos, material insuficiente para realizar um determinado tipo de exame e amostras contaminadas, no caso principalmente amostras destinadas à cultura bacteriana, né? Então, se você coleta uma amostra destinada a uma cultura que não foi coletada num frasco estéril, ou então esse material foi contaminado com outro material biológico que estava no mesmo pacotinho, vamos dizer assim, isso aí inviabiliza a realização de determinados testes. Beleza? Bom, vamos passar aqui. Bom, com relação ao apoio, a falta de dados complementares, se você envia as amostras para o apoio sem os devidos dados, eles têm o direito de não realizar essas amostras. O cliente não relacionado, né? Quando você coloca nome errado no tubo, presença de fibrina, né, num tubo que vai para fora, isso tudo que a gente está enviando para um laboratório de apoio. Material insuficiente, amostra com coleta inadequada, apresentando hemólise, lipemia, que é geralmente uma pessoa que tem algum distúrbio, tá? Uma hipercolesterolemia não informada, ou então uma pessoa que não respeitou o jejum adequado, que pode levar a um soro lipêmico, e esse soro vai causar uma não conformidade com relação à amostra. Hemólise é amostra deteriorada, ou seja, passou do período, né, de validade para a realização do exame. Isso aí vai dar resultados completamente discrepantes, e esses resultados vão ser questionados pelo laboratório de apoio, que vai pedir uma recoleta. Então, amostra biológica não enviada, tipo assim, você cadastra no sistema lá para apoio, mas esquece de gerar a etiqueta. Então, acaba que você esquece de preparar o tubo e mandar para o laboratório de apoio. Vai chegar lá, aí está lá. Você olha lá no status da amostra, o paciente está na sua frente lá para pegar o resultado. Você olha lá no status da amostra, está lá no monitor, aguardando o recebimento da amostra. Aí você fala, nossa, esqueci de mandar a amostra. Olha que situação desagradável, né? Então, eu falo para vocês, tem que fazer uma busca ativa em todas essas questões que podem gerar erro laboratorial, e a grande maioria está na fase pré-analítica. Se você blindar essa fase pré-analítica, a possibilidade de você gerar um erro laboratorial é muito pequena. E o melhor laboratório não é o laboratório que faz os exames mais tops, que faz o laudo mais bonito, que faz o exame mais rápido. O melhor laboratório é o laboratório que erra menos, tá? Que tem maior índice de assertividade. Isso aí é igual a confiabilidade, então os médicos vão direcionar a maioria dos exames para esse laboratório que eles têm confiança, tá? Que tem um alto índice de acerto e um baixo índice de erros, tá? Então o erro é inerente e presente. A gente tem que procurar errar o menos possível para que o nosso índice de assertividade seja maior e com isso a nossa confiabilidade ser maior. Amostra biológica não compatível, amostra acondicionada inadequadamente, lipemia, tudo isso aí já falei. Variáveis pré-analíticas. Então,
aqui a gente tem várias coisas que podem, de maneira individual, alterar determinados analitos. E a gente vai dar alguns exemplos aqui, tá bom? Por exemplo, uma variável relacionada ao paciente, que é a dieta. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo. Quando você vai fazer um perfil glicêmico, tá? Que seria as provas lá para você ver se você tem diabetes mellitus tipo 2. Então, geralmente solicitamos um jejum, e esse jejum é um jejum de 8 horas, que é um jejum padrão, tá certo? Mas a pessoa fica com tanto medo dela fazer esse exame e receber um diagnóstico de diabetes, que ela vai lá e faz um jejum de 15 horas. Ela faz um jejum super prolongado. O que ocorre com esse jejum prolongado bioquimicamente falando? Então vamos lá. Nós, em nosso organismo, temos reservas de glicose, que seriam nossos combustíveis de emergência, chamados vesículas de glicogênio. Tá? E essas vesículas de glicogênio são armazenadas principalmente no fígado e nos músculos. Então, quando você normalmente dorme, você entra numa fase que você está gastando menos energia. Então, você entra no seu metabolismo basal, né, cerca de 8 horas, e por isso que a gente pede o jejum de 8 horas, para ver qual que é a sua glicose basal. Só que quando a pessoa fica mais tempo de jejum, o que acontece? O organismo ele detecta baixos níveis de glicose sanguínea. O que ele faz? Ele vai lá, emite uma mensagem e ativa a glicogenólise. O que é isso? A quebra dessas reservas de glicose tanto no fígado quanto nos músculos, liberando glicose para a corrente sanguínea. Aí o que acontece? A pessoa que faz um jejum prolongado, de vez dela ter uma glicose diminuída, muitas vezes ela tem uma glicose alterada. Certo? Por quê? Porque o organismo detectou baixos níveis, então ativou as reservas. Então ali os níveis sobem falsamente. Tá certo? Então por isso que a gente tem que orientar, ó, o jejum é de 8 a 12 horas. Um hiperjejum pode levar a um erro analítico. A gente não precisa entrar em detalhes bioquímicos, igual eu entrei aqui, mas só, né, orientar a pessoa para que ela siga a risca para não ter a chance, né, de realizar um erro analítico por um jejum inadequado, ou uma dieta hipercalórica. Né? Às vezes aquelas pessoas que são hiper, vamos dizer assim, agora que o CrossFit está super em moda, né? Faz aquelas dietas hipervitamínicas, né? Com grande quantidade de proteína, grande quantidade de fontes, né? De aminoácidos. O que acontece com essa dieta? A função renal sofre. Tá? Uma dieta rica em proteínas, ela vai gerar um metabólito que se chama ureia. E essa ureia vai causar uma lesão renal. Ela vai ser um indicativo que o rim está sobrecarregado, tá? Devido à proteína. O rim é um órgão que sofre muito com o metabolismo de proteína. Se nós ingerimos muita proteína, o rim sente. Nós somos onívoros, nós comemos tanto vegetais, quanto carboidratos, quanto proteínas, tá? Mas temos que ter o equilíbrio para que não ultrapasse os níveis adequados, para que não sobrecarregue alguns órgãos em específicos, entre eles os rins. Então essas pessoas aí que tomam muita proteína, creatina, aminoácidos, se pode fazer, às vezes eles fazem um jejum certinho, mas devido a essa dieta e essa suplementação alimentar, faz com que cause elevados níveis de ureia, então a pessoa pode ter um diagnóstico precoce aí de insuficiência renal. Outra coisa também que está em super a moda agora, tal da vitamina D.
né? Vitamina D hoje serve para tudo, né? Para ossos, para prevenção de Covid, para distúrbio neurológico, para evitar Alzheimer, para tudo, né? Vitamina D. Descobriram a vitamina D. Esqueceram que vitamina D você consegue na dieta normal e com a foto sem tomar sol, né? A exposição solar. Só que o que acontece? A vitamina D, a vitamina A, D, E e K são vitaminas chamadas vitaminas lipossolúveis. E essas vitaminas lipossolúveis, elas causam acúmulo, principalmente no fígado. Aí você tomou lá 50 mil unidades de vitamina D, está tomando toda semana lá, porque você viu que é bom e vitamina D só faz bom e seu fígado só está armazenando ela, só está armazenando ela. Aí você vai fazer ocasionalmente um exame lá, você vê que o seu parâmetro hepático está tudo alterado. Você está com uma intoxicação, uma hipervitaminose hepática, porque você se automedicou. Causa alimentar, causa medicamentosa, né? Então, é muito perigoso aquilo que nós ingerimos sem a devida orientação e conhecimento. Algumas variáveis do paciente relacionadas à massa corporal exige que você faça correções. Por exemplo, nós temos um exame que é um exame fundamental para o diagnóstico de insuficiência renal crônica. Ele se chama clearance de creatinina. E o clearance de creatinina, ele justamente é um cálculo baseado no volume urinário que você expeliu, você excretou, né? Expeliu não, excretou em 24 horas, juntamente com o seu índice de massa corporal e os níveis de creatinina no soro. Então, a partir daí você tem um cálculo matemático que estabelece, baseado na sua massa corporal, a sua depuração de creatinina, ou seja, tudo que você está ingerindo passando, fazendo a sua função renal baseada na depuração da creatinina excretada pela urina durante 24 horas. Tá? Alguns exames existe faixa de idade e, por exemplo, um exemplo que eu dou é fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é um marcador hepático de doença hepática. Porém, em determinadas faixas de idade ele está altíssimo, porque este exame também está relacionado ao metabolismo ósseo, à osteoformação. Ou seja, em crianças, a fosfatase alcalina ela está aumentada. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento ósseo e a síntese óssea gera fosfatase alcalina. Então, quem não sabe interpretar, nossa, essa criança está com a fosfatase alcalina muito alta. Se o valor de referência ali não for por idade, você pode cair numa variável pré-analítica que pode ser considerada erro. Então, seria a adequação do valor de referência para as faixas de idade. Tá? Porque neste caso da fosfatase alcalina, crianças têm fosfatase alcalina aumentada em relação a adultos, que é uma coisa fisiológica. Tá? Medicamentos, eu não vou dar outro exemplo aí, podem colocar como medicamento a própria vitamina D, tá? Que leva a esse acúmulo hepático, podendo causar uma alteração em enzimas hepáticas pelo acúmulo, tá? De vitaminas no fígado, principalmente a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Tá? Nós também temos variáveis pré-analíticas relacionadas ao gênero. E é muito engraçado isso aqui, principalmente em relação aos hormônios sexuais. Né? Então chega um homem lá no laboratório com um pedido de exame de mulher. Aí, às vezes, a atendente fala: será que o médico errou o seu pedido? Esse exame aqui só mulher que faz, progesterona, é,
prolactina para ver se está prolactina para ver geralmente para ver se está na LH, hormônio luteinizante, para ver se está menstruando, se está na fase menstrual, se está na menopausa, né? Mas o que acontece? Alguns exames que são geralmente classificados por gênero, eles podem ser utilizados no gênero oposto para determinadas patologias. Por exemplo, esses hormônios sexuais, quando estão presentes em altos níveis, hormônios sexuais femininos presentes em altos níveis no homem, pode estar relacionado a um câncer, câncer de testículo, algum tipo de câncer embrionário, de origem embrionária, né, de origem genética, que saiu da mesma embriogênese, quer dizer, na nossa embriologia, na nossa embriogênese, nós nos diferenciamos depois de um certo período após a fecundação. Mas a origem nossa, a nossa embriologia é comum. Então, até a formação de alguns órgãos serem definidas como masculino e feminino, a nossa origem é a mesma. Então, quando ocorre a diferenciação homem-mulher, a partir desse momento, determinados hormônios, substâncias serão específicas de mulher, determinados hormônios, substâncias, analitos serão específicos de homem. Mas se você tem alguma doença, justamente esses parâmetros, quando presentes teoricamente em um gênero que deveria estar ausente, significa uma doença grave, por exemplo, um câncer. Tá certo? Tabaco e álcool. O tabaco ele está relacionado principalmente à doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai levar aumento de algumas enzimas presentes no pulmão, geralmente relacionada a isso está o LDH, desidrogenase lática, né, que aumenta bastante quando você tem essas doença pulmonar obstrutiva crônica. O uso de álcool está relacionado principalmente às enzimas hepáticas, porque o álcool ele é biotransformado no fígado por substâncias chamadas citocromos. Então, quando você tem a presença do álcool, o álcool passa a ser um indutor enzimático, produzindo esses citocromos que vão fazer o metabolismo do fígado ficar alterado. E além disto, nós temos um subproduto da produção do álcool que é o acetaldeído. E esse acetaldeído é responsável pela toxicidade hepática. E quando você tem uma toxicidade hepática, todas aquelas enzimas presentes no fígado vão estar alteradas, como TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Não se preocupe, tá, gente? Eu estou falando aqui bem no geralzão, mas depois nós vamos estudar partes por parte, tá bom? Estou falando um geralzão aqui, só para pegar uma abordagem bem ampla da matéria. Depois nós vamos estudar cada uma dessas partes aí. Então, o álcool, com o tempo, ele vai causando lesões progressivas no fígado, né? Então, aí geralmente começa com esteatose grau 1, né, que é o acúmulo de gordura decorrente à lesão dos hepatócitos, né? E depois essa lesão ela vai se agravando até virar uma cirrose, né? Que é a troca, né, do tecido do fígado normal por um tecido de cicatrização. Então você tem ali uma fibrose hepática e isso aí já equivale a uma insuficiência hepática crônica que vai geralmente levar a óbito. A pessoa por cirrose não aguenta muito se ela não fizer um transplante. Beleza? Na gravidez, existem situações fisiológicas que podem estar alteradas, né? Dentre elas, nós temos aí principalmente o metabolismo glicêmico, né? As mulheres, quando estão grávidas, elas precisam produzir energia tanto para si
quanto para o próprio feto, né? Então, isso faz com que ocorra um desequilíbrio do sistema de controle de glicose e fazendo com que a mulher possa apresentar a diabetes gestacional, beleza? Então, seria uma variável relacionada à paciente, tá? Exercício físico, falei para vocês lá, mas só reforçando aqui, o jejum não deve ser somente alimentar, ele deve ser acompanhado por uma diminuição de atividade física, tá? Repouso físico, principalmente, tá? E dependendo do medicamento, né, deve ser evitado para a realização do exame. Mas isso aí depende de exame para exame, tá bom? E relacionado à raça, nós temos alguns analitos que têm uma maior presença na raça negra, alguns analitos mais presentes nos brancos, tá? Mas isso aí eu não vou entrar muito nesse mérito aí, porque é uma coisa que é, não é muito do meu conhecimento, tá? Mas existe alguns analitos com variabilidade de acordo de raça. São bem incomuns e analitos muito específicos, tá? Mas existe. Beleza? Gente, chegamos na hora do nosso intervalo aí. Até as 9h10 nós teremos um intervalinho aí, depois nós continuamos com a matéria. Beleza? Então até daqui a pouco. Vou gravar essa parte aqui e daqui a pouco a gente continua.